onde iremos nos encontrar, que hora nós iremos sair pela manhã. À tarde teremos ali trabalho com crianças e à noite na rua um culto público ao nosso bom Deus, pelas vitórias ali alcançadas e para testemunhar o poder do Senhor e divulgar o seu evangelho. E vocês estão convidados para isso, tá bom? Para este trabalho, eu queria convidar o pastor Vinícius que viesse aqui à frente, orar, por gentileza, e já agradecer, porque o link foi liberado, tá bom? Senhor Deus, nós queremos te agradecer muito, porque o teu evangelho chegou a nós, homens foram dispostos pelo Senhor e pregaram a tua palavra, Deus. Isso nos alcançou. E queremos agora, ó Pai, continuar pregando o evangelho, não apenas aqui em nossa cidade, mas também em Pinda, no Brasil, Deus, e em todo o mundo, até que todos os povos te adorem, Senhor. Ó Pai, abençoa esse trabalho no sábado, os irmãos que já se dispuseram aí, os irmãos que se dispuseram, ó Deus, a participar doando alimentos ou ofertas. Que o Senhor abençoe cada um, Deus, e que o teu nome seja glorificado nesse dia com a salvação daqueles que o Senhor deseja salvar, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos agora pela liberação do link, foi a tua boa mão respondendo às nossas orações. Louvado seja o teu nome, continue sendo exaltado e glorificado neste culto, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7. Versículo 8. Oséias, capítulo 7. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Oséias, capítulo 7. Queremos pedir perdão aos irmãos que estão em casa e informar que houve um pequeno problema de internet, coisas de tecnologia, que, conforme orou o presbítero Demão, o Senhor pôs a mão. Deus conhece tão bem de tecnologia, deu sabedoria aos homens para isso, graças a Deus. Oséias 7, versículo 8, até o versículo 16, tá bom? Eu vou ler, os irmãos podem permanecer sentados. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e ele não o sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer. Castigá-los-ei segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam.
adestrei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem à espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Deus tenha misericórdia de nós, conquanto seres amados por Ele. Deus tenha misericórdia de nós, conquanto igreja dEle. E que esse texto, ele ecoe na nossa mente e no nosso coração, e venha para as nossas mãos, e faça parte da nossa caminhada. O Senhor está abrindo o seu coração para esse povo, assim como Ele está fazendo nas cartas às igrejas da Ásia, que não são cartas exclusivas para aquele povo, mas são cartas diretamente para nós. Deus nos abençoe, grande e ricamente. Amém? Eu queria que nós orássemos agora por alguns irmãos nossos que se encontram desempregados. Ontem o pastor nos desafiou a fazermos isso nesse período de 24 horas de oração, de vigília, que acontece toda quarta a partir das 8 horas, indo até quinta, 8 horas, e todo sábado também, com início às 8, indo até domingo às 8. 24 horas de oração. Cada família se reúne por um período de 20 minutos. Não é algo para uma pessoa, mas para uma família. Que pode, por conta do horário, você chamar os adultos, mas dispensar as crianças caso elas não possam. Mas é um compromisso que nós temos de orar 24 horas. E cada período tem um motivo específico. O pastor tem liberado o link momentos antes para que a gente não se perca ou não esqueça. Ontem foi sobre os desempregados. Deve tocar o nosso coração a situação deles. Eu queria convidá-los para nós orarmos nesse momento. Há muitos irmãos fora do mercado de trabalho e outros correndo o risco de perder o mesmo emprego e entrar na mesma situação. Nós podemos orar, mas nós podemos fazer mais do que isso. Como é que vocês imaginam um pai de família que está há 5 meses sem emprego? Aí você pensa, mas ele recebeu o salário de desemprego? Tá bom. E quem está há 1 ano? Como é que eles estão pagando a conta de energia? E como é que eles estão pagando a conta de água? O que eles estão comendo? 1 ano. Como? Não é preocupação sua? É sim. Porque nós somos uma família. Nós somos um povo a quem Deus resgatou, redimiu. Temos aliança com Deus e aliança com o seu povo. A dor de lá é dor aqui. Que tal você fazer uma surpresa para essa pessoa? Que tal? Se você tem dúvidas acerca de quem, liga para mim. Eu tenho muito cuidado e critério em citar nomes dos desempregados. Não quero fazer isso. Mas liga para mim. Pastor, eu tenho aqui uma oferta de R$50. Para quem eu mando? Liga para mim. Eu te digo, não vou fazer isso, você mesmo vai fazer. Pastor, eu tenho aqui uma cesta. Eu senti no meu coração de separar 5 quilos de arroz para alguém. Para quem eu mando? Liga para mim. Liga para um diácono. Os diáconos estão trabalhando tanto. Faz isso. Deus é vivo. É Deus do empregado e Deus do desempregado.
Ele tem tocado no meu coração acerca disso. Eu posso ir além de orar. Ore. E diga, Senhor, quem está precisando? Eu tenho aqui 2 túnicas, 2 capas. Eu tenho 2 litros de óleo. Para quem eu mando, Senhor? Se o Senhor não te falar claramente, irmão tal, na rua direita, diga para mim. Eu tenho uma lista, precisando de quem tem um coração generoso. Senhor nosso Deus, o teu Espírito moveu o meu espírito em favor destes irmãos que estão fora do mercado. Primeiramente, clamamos ao Senhor, suplicamos a tua provisão, porque as empresas de São José são tuas, todas elas, a maior até a menor. O comércio é teu. O Senhor manda. O Senhor faz acontecer. Eu quero rogar ao Senhor por estes irmãos, por estas famílias. Eu posso imaginar a luta no coração dos desempregados, o medo do futuro. Eu compreendo. E nós estamos aqui para dividir o nosso pão, para dividir o nosso peixe. Se aquilo é tudo que temos, trazemos para o Senhor. Como Filipe achou aquele rapaz com aquela marmita com pães e peixes e trouxe para o Senhor. Queremos fazer isso, trazer o que temos para o Senhor, na intenção de que muitas famílias sejam abençoadas. Eu estou certo de que o azeite não vai faltar, porque o Senhor é o Deus que multiplica pães, peixes, azeite, esperança, força. Não somos melhores do que aqueles que estão fora do mercado. Não somos mais santos, mas temos um desafio de dividir com eles aquilo que o Senhor nos deu. Ajude-nos a fazer isso com alegria. Ajude-nos com que a nossa mão direita ajude a mão esquerda, mas não seja visto, para que o teu nome e tão somente ele seja glorificado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Vou contar uma experiência que eu passei no mês passado. Fui fazer uma visita para uma dessas famílias e eles estavam com dificuldade. Muita dificuldade. Eu ajudei no que eu podia, mas ficou faltando R$200. R$200. Tinha como ajudá-los. Vim para casa e falei para eles, Deus vai prover, acredite. E eles acreditaram. Era um sábado. Na segunda-feira, aqui estava o tesoureiro, a secretária, e de repente ele disse, pastor, tem aqui um envelope para o senhor. Assim, para mim, e está escrito, para o pastor Waldenberg no envelope. E colocaram no cofre da igreja. Isso é estranho. Por que não entrega para mim? Aí eu fui lá, abri e disse assim, uma oferta. De quanto? R$200. Eu saí daqui, corri lá na família e disse, chegou. Não era para mim, era por mim. Para aquela família. Imagine a alegria deles. Aí eu liguei para a pessoa que estava identificado. Eu disse, muito obrigado. A família recebeu a sua oferta. Deus é bondoso e cuidadoso com o seu povo. Deus nos abençoe. Vamos louvar a nosso Deus por conta do seu cuidado?
Graça e a paz aos irmãos, amém? Um bom dia, e com a experiência dessa que o pastor acabou de falar, a gente se emociona, né? Eu me lembrei de uma vez que eu estava no seminário e tinha comprado um livro para fazer um trabalho, custava R$16, pastor. Seminarista não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Chegou o dia de pagar, e eu falei, não queria ficar devendo para a biblioteca do seminário. Mas eu confiei, né? Como a gente cantou agora no prelúdio, confiei no Senhor. Talvez você pense assim, R$16, muito pouco, né? Mas para quem não tinha nada, era muito dinheiro. Talvez para essa família R$200 era como se fosse 2.000. Enfim, não é o valor, é a providência de Deus que nos emociona. Porque no dia de pagar essa conta lá no seminário, eu passei na porta da livraria, olhei para o rapaz que trabalhava na livraria e pensei, puxa, eu tenho que pagar, mas como eu não sei. E por acaso, não por acaso, né, mas por providência divina, eu passei no escaninho, acho que os pastores, não sei se lembram do escaninho que tinha. E não tinha nada no escaninho, só no meu, um envelope. E eu abri aquele envelope de um amigo meu, que já tinha mandado aquela carta. E naquela época ainda era carta, né? Mandado a carta há 20 dias atrás. E quando eu abri o envelope, irmãos, R$16. Né? O Senhor já tinha providenciado. O Senhor já tinha cuidado. E às vezes eu fico pensando, como a gente é tão falho. Como nós somos tão fracos. Diante de uma dificuldade, a gente esmorece. A gente acha que o nosso Deus se esquece da gente. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Ele não esquece. Ele nunca esqueceu. E os planos dele jamais se frustrarão. Essas coisas a gente fala, né? Esse testemunho, para que a nossa fé se fortaleça. Para que você creia que o Senhor, Ele é o Deus do impossível. O Senhor Jesus, a quem nós servimos de todo o coração, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele cuida de nós. Mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente seja infiel, Ele ainda permanece fiel. Nós vamos cantar uma música, eu acredito que seja nova, porque a gente nunca ouviu aqui na igreja ainda. E vocês podem ficar sentados, nós vamos cantar a primeira vez. Preste atenção nessa letra e aprenda conosco essa canção. E em seguida nós vamos cantar novamente junto com vocês. E neste momento, olhe para a letra, faça disso a sua oração. Né? Veja se é isso que você quer dizer para o Senhor, porque cada dia da nossa vida a gente se surpreende com as bênçãos do Senhor. E com esse Jesus maravilhoso que se revela ao nosso coração. Senhor,
Se o amor de Jesus te surpreende a cada dia, eu convido você a ficar em pé e a louvar o Senhor e expressar o seu coração, o seu louvor ao Senhor. O Salmo 28, 7 diz: meu coração confia no Senhor, por isso eu o louvarei. Vamos adorar ao Senhor com essa mesma música. Ela é bem simples, acredito que os irmãos conseguem acompanhar já hoje. Vamos adorar ao Senhor? Pode crer, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor, Senhor, quanto amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que me surpreende. Quanto amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que me surpreende. Só as vozes agora. Quanto amor senti ao me achegar a ti. É tão profundo que me surpreende. Louvemos ao Senhor, pois o seu nome é santo. Glória seja dada ao seu nome. Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Expresse essa adoração ao Senhor com seu coração. Senhor.
Vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor providencia tudo. Providenciou um cordeiro para Abrão quando ele estava ali, provando a fé dele. Providenciou cura para aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos atende. Clamemos ao Senhor, como o pastor, né, já mencionou. Vamos orar ao Senhor, é a Ele que nós vamos pedir. Nós vamos clamar ao Senhor e nos render ao nome do Senhor. Ele vai atender, Ele vai nos abençoar. E se Ele não derramar bênçãos financeiras, Ele vai encher o nosso coração de alegria e paz, que é o que importa e verdadeiramente tem sentido para a nossa vida como cristão. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir, um novo amanhã preparado para aqueles que amam o Senhor. Novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar? Tudo pode passar, mas o amor do Senhor nunca vai me deixar. Teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir. Novo amanhã preparado pra mim. Pra mim. Aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés.
pé e suas vozes. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Sinta o abraço do Senhor, o acolher do Senhor. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ama, o Senhor enxuga de nós toda lágrima, o Senhor renova do nosso coração a confiança, a fé no Senhor. E isso é tudo que nós precisamos, Pai. O teu amor é tudo que nós precisamos. Muito obrigada, Deus querido, por esta manhã. Recebe na tua presença o nosso louvor, como fruto de um coração quebrantado, que confia em ti. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Muito obrigada. Por gentileza, abra sua Bíblia. Carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, 12. Apocalipse 2, 12. Eu creio que nós faremos esse estudo de 2 etapas. Está prontinho para ser todo, mas eu creio que devemos dividir. Vamos caminhando. Apocalipse 2:12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Gracioso Deus, poderoso e sensível, obrigado por esta carta. Ela abriu os nossos olhos, e eu creio que fará o mesmo com todo o teu povo aqui, tanto os que estão presentes, como os que prestam o mesmo culto com reverência em casa. Fala com cada um de nós, pessoalmente, diretamente, de forma clara e reveladora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma carta de Deus para nós. Semana passada o pastor falou para a gente escrever uma carta. Não sei quantos fizeram. A ideia
é você pegar um papel, uma caneta e com o próprio punho começar a escrever alguma coisa do seu coração para o coração de Deus. Logicamente ele vai ler. Não tenho dúvida de que ele vai ter acesso. Você não precisa colocar no correio. Não. Como as crianças fazem em dezembro para o Papai Noel. Não precisa. Essa você escreve, dirige a Deus e guarda. Ele vai ler. Ele escuta as orações. Ele lê documentos. Pode escrever e guarda. Daqui a 10 anos, 20 anos, se você não lembrar, alguém vai ler e vai dizer: aqui uma carta que a vovó Naí escreveu. Gente, cheguei aqui, vamos ler essa carta. E os netinhos dela, ou os bisnetos da Naí, vão dizer: a vovó escrevia cartas para Deus. Que coisa linda. Deus ama esse relacionamento pessoal. Essa carta aqui revelou o amor de Deus e o seu interesse em cada um de nós, uma carta direta, uma carta pessoal, reveladora. O Todo-Poderoso, o grande, o único Deus, escreveu uma carta e tem o teu nome. Que coisa fabulosa, que coisa reveladora e pessoal. Deus escreveu uma carta para mim. Ele falou o que ele viu em mim. Ele revelou coisas que às vezes eu tinha até esquecido. Para a gente entender um pouquinho esse contexto, essa carta é uma carta grande, digamos assim. Eu queria ver com vocês, primeiramente, o contexto da cidade. Um retrato da cidade, para que você possa se situar. Fazendo uma rápida comparação, contextualizando aquela cidade, trazendo para a realidade do Brasil. Se Éfeso era um grande centro comercial e também um polo de diversão, que por conta da falta de limites, Éfeso tornou-se libertina. E ela recebeu uma carta que falava sobre isso. E uma recomendação de Deus para ela. Esmirna, a carta da semana passada, ela era um centro do poder econômico, um polo financeiro, uma cidade muito rica e próspera na Ásia, a rainha da Ásia. Pérgamo, por sua vez, era o centro do poder político. Era um centro cultural de grande influência ali. Para a gente entender bem, se Éfeso, o poder comercial e libertino, estaria para nós aqui como o Rio de Janeiro, grande comercialmente, mas conhecido pelas suas festas, conhecido muito mais pelo prazer que ele proporciona. Rio de Janeiro. Esmirna, o centro financeiro, seria São Paulo. O poder econômico está aqui. As grandes indústrias. Pérgamo seria Brasília, o centro do poder político. As decisões saem dali. Só para a gente se situar um pouquinho, resguardadas as devidas proporções, seria mais ou menos isso. A cidade de Pérgamo era uma cidade devotada a Roma. Havia ali um templo enorme à deusa Roma. Por conta disso, eles adquiriram privilégios políticos, que veio a tornar aquela cidade o centro do poder político. As decisões eram tiradas dali.
Mas também Pérgamo era um centro da cultura, uma cidade voltada para o ensino. Ela tinha a segunda maior biblioteca de todo aquele lugar, perdendo só para uma biblioteca lá no Egito. A maior estava ali, em Alexandria, no Egito. Essa era a segunda maior. Ela era notável pelo trabalho que eles começaram a fazer com o couro. Couro de boi, couro de ovelha. Eles secavam e começaram então a escrever nesse couro os pergaminhos, que vem de Pérgamo. Eles escreviam pergaminhos para facilitar a leitura, o estudo. Eles eram tidos como os mais cultos da Ásia. Mas também era uma cidade devotada aos deuses. Nenhuma outra tinha tantos templos. Ali estava o templo para Zeus, para Atenas, Artemis, para Júpiter, para o imperador César Augusto, tinha um templo lá. Mas especialmente para um deus chamado Esculápio. Eles eram famosos porque ali tinha um deus da ciência, o deus da saúde, que era simbolizado por aquela serpente que enrola-se numa taça, que até hoje é símbolo da medicina. Esculápio, o deus da medicina, até hoje. Quando você vê aquela serpente, é Esculápio. Olha que coisa, veio de lá até os dias de hoje. Eles cuidavam muito das ciências, do ocultismo. Assim era Pérgamo. Ficava a 60 quilômetros ao norte de Esmirna. Faz quase que um círculo as 7 igrejas. Cada um em torno de 56, 65, entre uma e a outra. E o Senhor escreveu uma carta para a igreja que estava naquela cidade. Nós temos muita coisa para aprender com esta igreja. Seus pontos altos, suas fraquezas. O Senhor tem plano para cada cidade. Você acredita que Deus ama a cidade de São José? Não só a igreja. Você acredita que Ele tem plano para os moradores de rua? Você acredita que Deus ama os comerciários e os comerciantes desta cidade? Você acredita que Ele ama os médicos, os enfermeiros de São José dos Campos? Os vendedores ambulantes, Ele ama. E Ele tem plano para os dentistas, para os professores. Ele tem plano para essa cidade. Ele não ama só a igreja. Não, vai cair tudo, vai ficar em pé só a igreja. Não, Ele ama a cidade toda, gente. Do mesmo jeito, não pensem vocês. Não, Ele ama muito mais a igreja. Não, Ele ama igual. Igual. Ele me ama tanto quanto Ele ama aquele homem que de vez em quando está ali e que às vezes resolve perturbar o culto. Eu não posso dizer assim, eu sei que o Senhor me ama. Mas ama também a Ele, ué. Mesmo jeito. Eu não tenho nenhum predicado que faça com que a atenção do Senhor seja voltada para mim e não para Ele. Não, irmãos. Deus ama indistintamente. Ele ama porque Ele pode, porque Ele tem planos. Ele ama essa cidade. Ama Pérgamo. Ama Esmirna. Éfeso também é fruto do seu amor. E Ele abriu uma igreja ali. Não sabemos quem, quando, mas havia uma igreja que Ele via como igreja. Podia até ser que algumas não vissem aquela igreja como igreja. Desculpem. Podia até ser que alguns membros disseram, você é membro de onde? E você de onde? Aí você pensa, não. A minha é melhor. Lê do engano. Ele vê todas as igrejas, mesmo aquelas que nós não consideramos como igreja. E Ele tem plano para todas elas, como tem plano para os bares da cidade.
de resgatar vidas que ali estão. O que é que você faz pensando nisso? Pela sua cidade, para a melhoria da sua cidade. Você ora por ela? Fizemos aniversário agora. Você veio aqui orar? Ora pelo prefeito? Ah, não é do meu partido. E qual o problema? Fale para você orar por partido não, mas fale por quem está à frente. Você ora pelo presidente? Não é do meu partido. Não quero que você ore por partidos, não, irmãos. Quero que você ore por quem está investido de autoridade, porque essa é a palavra de Deus. A ordem de Deus é essa. Orar por toda a autoridade, porque todas elas, sem exceção, a boa e a má, foi o Senhor que colocou lá. Ele não colocou para que eu goste, não é. Ele colocou para o bem de toda a cidade. Ore por isso. Ore por São José dos Campos. O Senhor traça um retrato de Pérgamo aqui. Os olhos do Senhor estão sobre essa cidade. Deus ama Pindamonhangaba, mas ama a Aparecida. Ama a Aparecida do Norte. Ama a Trindade no Goiás. Deus ama. Viu? O retrato é esse aqui. Mas há também um retrato da igreja, para que a gente possa se situar. Porque tem palavras aqui que a gente desconhece. A igreja estava num local hostil. O evangelho cresceu num lugar hostil. Deus sabia das condições da igreja naquela cidade. Deus sabia dos perigos que aquela igreja passava ali naquela cidade. E escreve uma carta para ela, a fim de evitar que ela caísse nas tentações próprias do lugar onde ela estava. Enquanto Esmirna era desprezada e perseguida, inclusive pelo Estado, Pérgamo era aprovada pelos homens e ela era protegida pelo Estado. Ela caiu na graça do Estado, porque ela fez alianças com o governo. E em vez de ser perseguida, ela era aplaudida. Esta era a igreja para onde o Senhor escreveu uma carta. Em Esmirna havia uma espada do Estado contra ela. Em Pérgamo, a espada era outra, mas era contra ela. Em Esmirna era a espada do Estado, que estava matando os seus membros, em especial os seus líderes. Em Pérgamo, a espada era do Senhor, mas era contra a igreja. O Senhor ama aquela igreja ali. Ambas havia contra ela uma espada. Uma era do governo, a outra do Senhor. Qual a que você mais teme? A espada do governo, que pode cortar a sua cabeça? Que pode te levar a perder o emprego? Ou aquela do Senhor, que pode fazer perecer a alma no inferno? Qual a espada que deve ser temida? Qual a que nós mais respeitamos? Para quem nós batemos continência e reverência? Quem nós elogiamos ou louvamos? Essa carta abre os meus olhos para as alianças que nós podemos fazer visando o nosso bem-estar. Faça uma foto da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Faça uma foto. Não um retrato, mas escreva. Como é que você vê a igreja? Ela é a igreja em São José ou ela é a sua igreja? Bem, se ela é a sua igreja, invista nela. Trabalhe por ela. Não desista. Em face aos erros que você pode perceber, ou aqueles que Deus percebeu e te mostrou, lute por ela e a chame de minha igreja, porque é assim que Deus vê. Esta é a minha igreja, é o meu povo. Ele zela por ela. Ame-a como o Senhor Jesus a ama.
nada mais, nada além, também nada aquém. O que você diria sobre esta igreja? Ou sobre esse tempo em que a igreja está passando? Próximo ano é um ano de escolhas de candidatos para vários cargos nacionais. Nós vamos fazer aliança? Sim, com Deus. Não com candidatos. Com Deus. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: o que o Senhor tem para essa cidade? O que o Senhor tem para esta nação? O que o Senhor tem? Revela a mim qual que é o teu plano, o teu projeto para o nosso estado. Quem o Senhor quer que eu faça como voto? Não tenho aliança com A nem com B, mas com o Senhor, que ama a cidade, que ama a igreja. Aquela igreja em Pérgamo, ela, para agregar pessoas, para agradar o maior número possível, ela perdeu a sua aliança com Deus. E o Senhor diz para ela: arrepende-te. A mesma palavra que ele trouxe para Éfeso. Só que lá havia um problema de natureza da liderança. Aqui não. Aqui eram as alianças que eles fizeram para agradar, para agregar as pessoas, para cair na graça das pessoas. Por exemplo, eu vou visitar um botafoguense. O que eu posso fazer para agradar o botafoguense na visita que eu vou fazer? Eu vou com a camisa com estrela. E chegando lá, eu vou ler o texto que diz que alegraram-se ao ver a estrela. Vou cair na graça. Se é do agrado de Deus, não tem problema. Mas eu quero muito ganhar. Estão entendendo? Eu vou visitar um comerciante que é devoto àquele santo. Eu vou criticar aquele santo. Não. Eu chego lá e vou fazer alguma coisa para agregá-lo, para trazê-lo, sendo-lhe simpático. Aquela igreja fez alianças com o Estado. Assim como a cidade havia feito um templo para Augusto César, eles não fizeram um templo. Não. Mas eles faziam algumas coisas que os levavam a cair no agrado das pessoas. Não havia disciplina por conta da palavra de Deus. Para aquela cidade culta, a igreja entrou na mesma. E o Senhor disse: a espada que sai da minha boca vai movê-los. Eu vou agir se vocês não se arrependerem com a palavra que vocês desprezaram. A igreja fez alianças. Por conta disso, olha aí o versículo número 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Imagine, irmãos, o trono de Satanás ali na igreja. Consegue conceber esta ideia? Aí ele continua. E que conservas o meu nome, e apesar do trono, conservas o meu nome. Apesar do trono de Satanás, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Ai, meu Deus, isso aqui é para temer, tremer e chorar. Consegue imaginar uma igreja que tem o trono e que Satanás habita ali? O que aconteceu com aquela igreja? Aonde ela se perdeu? O Senhor continua investindo para que ela volte a ser o que ela foi. Como em Éfeso, que voltasse ao primeiro amor, às primeiras obras, que voltasse a ser igreja. Igreja é igreja. É diferente de escola, é diferente de comércio, é diferente de associação, é diferente de time de futebol. Igreja é igreja.
Deixem a igreja ser igreja. Invistam para que ela continue sendo igreja. Aonde predomina a palavra de Deus. Aonde o amor é que facilita os relacionamentos, é a igreja. Aonde um desempregado é problema meu. Aonde o que se desvia é tristeza minha. E eu vou investir porque é a igreja, é a minha igreja. E se há problemas, e eu sei que sempre há, eu vou trabalhar para tirar aquilo. Não posso e nem consigo tirar o joio do meio do trigo, mas eu vou trabalhar com a palavra pelo Espírito para que ela continue sendo igreja. Eu não posso simplesmente desprezar isso. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Eu conheço o lugar em que habitas. Eu conheço a tua luta. O que Deus teria para falar da igreja? Da nossa igreja. Você se preocupa com o que os outros estão falando ou com o que Deus tem para falar? Você visa no culto agradar aos homens ou a Deus? O que os professores ensinam visa o quê? É a expressão da vontade e da verdade de Deus? Ou é algo para desopilar o fígado do povo? No boletim dessa semana, há um artigo sobre igreja. A diferença entre igreja e o que não é igreja. Entre culto e show. Entre pregador e apresentador. Para essa igreja, o Senhor escreveu uma carta. Como é que o Senhor via aquela igreja? O Senhor que anda no meio dos candeeiros. Em Éfeso ele diz: eu conheço as obras do meu povo. Disse lá: conheço as tuas obras. Volta às primeiras obras. É a recomendação. É a palavra de exortação. Ele diz que conhece as tribulações de Esmirna. Eu conheço a tua luta. Lá em Esmirna ele disse isso. Aqui ele diz: eu sei onde é que você habita, igreja. Eu sei que você habita no lugar onde habita Satanás. Igreja, que tinha um trono. E que Satanás habitava. Havia espaço para ele ali. Por quê? Porque eles fizeram algumas alianças. Ao contrário de Esmirna, que havia uma perseguição de fora para dentro, aqui não. Não tem perseguição. Porque fizeram alianças para evitar a perseguição. Se em Éfeso ele se apresenta falando da sua mão direita e onde andam os seus pés, em Esmirna ele é o Deus triunfante, é o Deus consolador por conta dos mártires que estão perdendo a vida. Em Pérgamo ele é a espada afiada de dois gumes. Há uma palavra para aquela igreja. Pérgamo era uma cidade culta. Aí ele diz: eu sou a espada de dois gumes. A espada afiada de dois gumes. A igreja havia feito alguns acordos errados, algumas alianças maliciosas. Como disse aqui Oséias para Efraim. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem a força e ele não sabe. As cãs se espalham e ele não sabe. A soberba ele abertamente o acusa, mas ele não sabe, não acorda, não vê Deus. Estão tão ensimesmados que não veem Deus. Eles se juntam, mas é para o trigo, é para as festas. Contra mim se rebelam, eu vou castigá-lo. Eles estão tão perdidos, chamam o Egito e vão para a Síria. Quando eles forem, eu os farei cair como pássaro com laço. Ele zela pela sua igreja. O Senhor viu aquela igreja.
E não ficou impassivo, distante. Ele escreveu, ele vê você, meu irmão. Eu não sei se na primeira carta você atentou para as obras antigas em comparação com as obras de hoje. Eu não sei se na segunda carta você se encontrou sendo perseguido pelo vizinho, pelo patrão, às vezes por gente dentro de casa. Você vai na igreja de novo? Você não foi de manhã? Vai fazer o que na igreja? Você vai separar esse dinheiro para oferta? Perseguições, eu não sei se você se achou nela. Ou se você se encontra aqui fazendo alianças, às vezes se juntando para o trigo e para o vinho, mas não se juntando para o Senhor. Temos tempo em nossa agenda para muitas coisas, mas não para outras que agradam a Deus. Essa era a igreja de Pérgamo. Assim o Senhor havia. Curve sua cabeça, por favor. Eu queria lançar alguns desafios para você. Pérgamo se misturou com os povos, perdeu a sua identidade. Podia até ser que a intenção fosse boa, mas se perdeu. O Senhor vela e zela pela sua igreja. Você é a igreja. Temam a Deus e o sirvam de todo o coração. Voltem às primeiras obras. Sim, voltem. O Senhor está para consolar os que são perseguidos e fortalecê-los. Amem a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento. Conheçam a vontade de Deus claramente expressa na sua palavra, a espada afiada de 2 gumes, para nunca fazer nenhuma aliança que atente contra a palavra. O nosso norte não é a sua vontade, não é a paz que você diz sentir, às vezes coloca como juiz em algumas decisões. Eu estou em paz. O nosso norte é a palavra de Deus. É o que Deus gosta e que Deus quer e não o que você gosta. A igreja não existe para agradar a homens, mas a Deus. E isso não é mal, isso é bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tenham cuidado com as coisas novas, as novidades que aparecem e que às vezes podem se infiltrar na igreja e prejudicá-la. Cuidado, igreja, abra os seus olhos. Algumas coisas novas podem ter bom cheiro, mas vai acabar matando. Traga tudo isso para conferir com a palavra, com a espada de 2 gumes. O mal veio para Pérgamo de forma diferente. Não veio com palavrões, linguagens obscenas. Não veio com chifre, cheiro de enxofre. Veio sorrateiramente. Quando o povo percebeu, estava dentro. Havia um trono lá dentro. Alianças para agradar os outros. Acordos humanos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Não queremos fazer acordos ou alianças com ninguém que a tua palavra não aprove. Pedimos ao Senhor que por tua misericórdia visite a cada um de nós. Somos igrejas. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Vê se há algum pensamento distorcido,
algum sentimento errado, pecaminoso, livra-nos, purifica-nos, salva-nos, redimindo a cada um de nós. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. À noite, se Deus quiser, nós vamos entrar propriamente na carta, nas recomendações, nas admoestações e na extraordinária promessa que Deus faz para a igreja que vencer. Vamos nos colocar em pé? Mais uma vez, obrigado por sua presença. Muito obrigado. Temos a escola dominical. Logo a seguir. Você pode ficar aqui, temos classes para vários faixas etárias, você é nosso convidado. À tarde, 16 horas, teremos um culto aqui, teremos a ceia do Senhor. 18h15, nosso culto ao nosso Deus, onde nós iremos, se Deus sim quiser, terminar a carta de Pérgamo. Deus vos abençoe, Deus vos fortaleça, que Ele ouça a sua oração, aceite o seu louvor, abençoe a tua casa, o Senhor abençoe a tua despensa com provisão, o Senhor seja com você e por você abençoe a outros, que o Senhor te visite com graça e misericórdia e abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos e que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.